Me chamo Tailane e vim falar um pouco sobre a doença síndrome de Turner. A síndrome de Turner atinge uma a cada 2.500 recém-nascidos no mundo, entre elas femininas. É uma doença rara causada por alterações no cromossomo sexuais femininos. É uma condição genética que acomete o sexo feminino. Essa doença causa sérios problemas no desenvolvimento dos pacientes, entre eles baixa estrutura, incapacidade de iniciar a puberdade, infertilidade, dificuldade de aprendizagem e de adaptação social. O tratamento inclui correção cirúrgica das malformações cardíacas, terapia de reposição hormonal com estrogênios e outros hormônios para induzir a puberdade, como o uso da somatopia, que atua diretamente no crescimento. Meu nome é Maria Eduarda da Cruz Santos e hoje eu vou falar sobre as consequências físicas e biológicas da síndrome de Turner. Acontece quando, em vez de ter o par de cromossomos sexual XX ou XY, se verifica a presença apenas de um cromossomo X. A condição pode causar complicações, como baixa estrutura e alterações cardiovasculares, sendo fundamental o acompanhamento profissional periódico. As principais características que podem ocorrer nas mulheres com síndrome de Turner são baixa estrutura, pescoço curto e alado, implantação baixa das orelhas, implantação baixa dos cabelos na parte posterior do pescoço e palato alto, tórax largo com mamilos passados e alterações cardiovasculares. Além disso, complicações relacionadas com visão e audição também podem ocorrer. A pessoa com essa síndrome tem problema com o desenvolvimento do organismo, como incapacidade de dar início à puberdade, e também problema de aprendizagem e até mesmo de convívio e adaptação social. Em termos de evolução física e sexual, outras condições clínicas da síndrome de Turner são leve retardo no crescimento durante a vida intrauterina, redução progressiva no desenvolvimento físico durante a infância, amenorreia, atraso na maturação da puberdade, seios e órgãos do aparelho sexual com características infantis. Além da amenorreia e do retardo no desenvolvimento sexual, os sintomas que contribuem para o quadro de infertilidade, as portadoras dessa síndrome também apresentam disgenesias de gomotal. Isso significa que no lugar dos ovários. Boa tarde, meu nome é Luiz, faço parte do grupo Síndrome de Turner e hoje falarei um pouco sobre o preconceito da sociedade com as pessoas que têm a síndrome. Para a maioria das entrevistadas, a doença interfere na vida, principalmente nas áreas sociais e profissional, dificultando a vida social e conseguir emprego. Na descrição de suas rotinas diárias, predominam atividades individuais, como assistir televisão ou fazer serviços domésticos, e ocupações escolares ou de trabalho. Apenas 22% relataram atividades coletivas em grupo, como ir à igreja, conversar com amigos ou visitar parentes, compartilhar suas vidas cotidianas. Há também predominância acentuada das atividades individuais de lazer, como ler, assistir televisão e ouvir música sobre as coletivas. A maioria gostaria de ter uma maior quantidade de amigos, no entanto, apenas 36% admitiram dificuldades para fazer ou manter atividades, ou manter amizades, em grande parte atribuídas à timidez ou vergonha, embora a maior parte tenha demonstrado uma percepção positiva no que se refere às suas vidas escolares ou de trabalho. 22% não estudam nem trabalham e 14% relatam dificuldades em relacionamento social. Frequentemente, 75% mencionam um bom relacionamento com colegas, professores ou chefe. 47% consideram ter um bom relacionamento familiar. Ao serem tratadas a se descrever, 75% das entrevistadas mencionaram características comportamentais positivas, como, por exemplo, ser alegre, prestativa e compreensiva. 47% características comportamentais negativas, como chata, tímida, ansiosa e nervosinha. E 28% características físicas negativas, como gorda e baixa. 23 pacientes, 64%, gostariam de mudar alguma característica em si, principalmente características físicas, especialmente
Olá, meu nome é Lara e eu vou falar sobre o tratamento da síndrome de Turner. A reposição hormonal é a principal forma de controlar os sintomas e os sinais da síndrome de Turner. A terapia com hormônio do crescimento, abre parênteses, GH, fecha parênteses, busca alcançar a altura média da menina, mas precisa ser feito o quanto antes para que tenha um resultado satisfatório. A síndrome de Turner é uma doença genética caracterizada por uma anormalidade nos cromossomos sexuais. O problema surge apenas em mulheres, provocando baixa estatura, atraso na puberdade, pescoço alargado e uma deformidade no antebraço, conhecida como cubitus valgus. A síndrome de Turner pode ser tratada com reposição de hormônios. Não há tratamento específico para a condição genética. O tratamento, na verdade, é centrado nas manifestações clínicas da doença e, para isso, são adotadas diferentes estratégias durante o acompanhamento médico. Entre medidas disponíveis para o tratamento da síndrome de Turner estão intervenções cirúrgicas, malformações e terapia da reposição de hormônios, do crescimento e do estrogênio. O paciente deve ser acompanhado para um endocrinologista para o tratamento de baixa estatura e, caso também ocorra tratamento de atraso na puberdade, os pais devem ser orientados sobre as complicações comuns da síndrome de Turner, com malformações cardíacas e renais. Também pode ser necessário, de acordo com a médica, em alguns casos, a doença pode manter-se praticamente assintomática em alguns pacientes. Apenas a baixa estatura é considerada como sinal clínico como outros exames normais. Olá, meu nome é Maria Eduarda Teixeira. Vou estar falando sobre qual a causa da síndrome de Turner. A síndrome de Turner ocorre devido à alteração genética relacionada à presença de apenas um cromossomo X, com ausência de um segundo cromossomo sexual. As pacientes acometidas normalmente possuem 45 cromossomos com os 22 pares de autossomos e mais um cromossomo X. Em uma minoria, as pessoas afetadas são mosaicos, misturas de célula com composições diferentes de cromossomos, tendo parte das células com 46 cromossomos com os 2 cromossomos X e parte com 45 cromossomos com um só cromossomo X.